Então vamos lá, aula 9, função exponencial e logarítmica, e o que vamos fazer aqui agora então é dar uma visão geral sobre o comportamento exponencial e logarítmico. Então vamos discutir a função exponencial e depois a função logarítmica. Então a função exponencial é uma função cujo domínio é os números reais, o contradomínio é os números reais e ela é dada por uma expressão do tipo f de x igual a elevado a x, onde a é um número real maior do que zero, diferente de 1, chamado de base, é o valor conhecido, x, como de costume, é a variável, é o valor desconhecido. Então, atente, ó, f de x igual a elevado a x. Então, agora o a é o valor conhecido e o x é a variável, tá? Invertemos aqui a ordem com o polinômio, né? Nós tínhamos x elevado a algum expoente que era conhecido. Aqui é o contrário, o x está no expoente e o a é o valor conhecido, tá? Então, f de x igual a elevado a x, tá? Então, essa é a função exponencial. E aqui a gente assume que o a é maior do que zero e o a é diferente de 1, tá? E é bem característico, né? Esse comportamento polinomial, ele fica caracterizado da seguinte forma, que se o a é maior do que 1, então nós temos uma função crescente. Temos um crescimento, aqui um crescimento exponencial. E se o a é um número entre 0 e 1, temos um decrescimento, então um decrescimento exponencial. A função corta o eixo y no ponto 1, exatamente porque a elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a maior do que 1, temos um crescimento exponencial e o a entre 0 e 1, um decrescimento exponencial. E um caso interessante é quando o número a, né, a base, é um número irracional que a gente conhece como e, denota por e, tá? Esse número é aproximadamente 2,71828, é um irracional, tá? Então é um número aproximadamente 2,71, então é um número maior do que 1, então é uma função crescente e a gente escreve f de x igual a e elevado a x. Então esse e aqui é um númerozinho irracional, tá? Tal como π raiz de 2, tá? Que aproximadamente é 2,71. Tá? E como já discutimos, f elevado a zero, e elevado a zero é igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1. Então esse é um exemplo de função de crescimento exponencial bem interessante. Função f de x igual a e elevado a x. E talvez seja útil, né, nesse momento a gente relembrar de maneira rápida as propriedades de potenciação, né? Então, se tivermos a elevado a x vezes a elevado a y, né? Isso é igual a elevado a x mais y, ou seja, multiplicar potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, tá? A elevado a x elevado a y, isso fica igual a xy, tá? A elevado a x vezes y, então a gente distribui o y aqui, né, multiplicando o expoente. E se tivermos uma multiplicação AB elevado a x, distribuímos aqui o x em cada um das parcelas, dos fatores desse produto, né? Então fica a elevado a x vezes b elevado a x. Essas são as três propriedades mais usuais da potenciação, né? Bom, então vamos para a função logarítmica, tá? Então, antes de definir a função logarítmica, vamos só relembrar o que é um logaritmo, né? E depois a gente vai fazer a função f de x igual ao logaritmo de x, né? Tá? Então, se a é um número maior do que zero e diferente de 1 e x é maior do que zero, então o único número real y, tal que a elevado a y é igual a x, denomina-se logaritmo de x na base a e indica-se por y igual a log x índice a aqui. Ou seja, olha aqui para essa expressão aqui, ó, onde está o mouse aqui girando. Olha para cá primeiro. Ó, a elevado a y igual a x. Então, se eu te der um número a maior do que zero, diferente de 1, e um número x maior do que zero, existe um único y, de maneira que eu faço a elevado a y é igual a x. Esse y, agora olha para o lado de cá,
nós denotamos logaritmo de x na base A. Ok? Então, ó, podemos olhar assim também, ó, y igual ao logaritmo de x na base A é o número y tal que se eu pegar o A e elevar a y, fica igual a x. Tá? Então, essa é a definição de logaritmo. É definido, então, para valores maior do que zero. Então, antes, né, de eu falar da função, aqui uma anotação. Quando A é 10, né, nós escrevemos somente log. Então, quando aparece log, significa que é o logaritmo na base 10. Tá? E quando o A é E, o número que nós discutimos anteriormente, tá? Nós escrevemos ln. Então, log é simplesmente o logaritmo na base 10. E ln é o logaritmo nessa base E. Tá? E você pode verificar numa calculadora, por exemplo, que o logaritmo de 1, independente da base, é sempre zero. Tá? Então, a função logarítmica nada mais é do que a função f de x igual ao logaritmo de x na base A. Então, fixado A, né, que é a base, vamos variando o valor de x, calculando o logaritmo de x, e obtemos então a função f de x igual a log de x na base A. Então, como vimos, né, o x é um número maior do que zero, então o domínio da função logarítmica é zero infinito. Não faz sentido calcular logaritmo para valores negativos e nem do zero. Tá? E quando x é igual a 1, f de x, ou seja, logaritmo de 1 é zero, ou seja, 1 é a raiz do logaritmo e de fato é a única raiz. Tá? Sobre o comportamento crescimento e decrescimento, é semelhante ao exponencial. Se o a é maior do que 1, né, o a é a base, né, então y igual a logaritmo de x na base A. Então, se a é maior do que 1, se a base é maior do que 1, então o logaritmo é uma função crescente. Tá? Se o a está entre 0 e 1, o logaritmo é uma função decrescente. E eu chamo a atenção aqui também do comportamento. Né, ó. É um crescimento, mas a partir de um certo momento aqui o crescimento torna um crescimento não tão acentuado. Tá? É um tipo de crescimento mais lento em relação, por exemplo, ao crescimento exponencial. Tá? Vale também, então, assim como fizemos na potenciação, relembrar algumas propriedades do logaritmo. Tá? Então, o logaritmo na base A de x vezes y é o logaritmo de x mais o logaritmo de y, tudo na base A. Então, a propriedade interessante do logaritmo, né, é que ele transforma um produto numa soma. Tá? O logaritmo de x elevado a y na base A é y logaritmo de x na base A. E o logaritmo de x sobre y na base A é igual a log de x menos log de y na base A. Ou seja, então ó, ele transforma agora a divisão na diferença. Então, o item 1, o logaritmo transforma o produto na soma. O item 3, o logaritmo transforma o quociente numa subtração. E o item 2, eu gostaria que você olhasse com bastante carinho para esse item, porque ele é muito útil nas questões financeiras, no curso de matemática financeira. Você vai usar quando quiser calcular o tempo, né, de algum capital aplicado a juros compostos. Então, um jeito, você não vai escapar dessa propriedade 2 aqui, que é o x elevado a y, fica y log de x. Então, dizendo em linhas gerais, né, o logaritmo tem a propriedade de pegar uma potência, né, no caso o y, e trazer para o chão, dizendo de maneira bem grosseira, né, x elevado a y, ele pega essa potência aqui e traz para o chão. E de fato é a única função que faz isso. É uma propriedade bem útil, tá, no curso de matemática financeira, quando estudamos juros compostos. Bom, então gostaria que você levasse da aula de hoje esse desenho, né, esses dois gráficos. Y igual a e elevado a x é o crescimento exponencial. Y igual a ln de x é o crescimento logarítmico. Tá?